Saudações, habitantes do mundo dos 12. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu passei a luta do Heliocalypse, onde você luta ao lado de Pandora contra Babedur. Essa luta era considerada a luta solo mais difícil do jogo, pelo menos antes da atualização 2.70. O motivo dessa dificuldade era que se a Pandora fosse derrotada, você perdia a luta. E como a inteligência artificial dela tinha de tudo, menos inteligência, essa luta se tornava muito difícil, especialmente para algumas classes. Porém, depois da atualização 2.70, nós jogadores que controlamos a Pandora agora, ficou muito mais fácil e muito mais justo, na minha opinião. Nesse vídeo eu venci a luta com minha Eneripsa, mas também vou fazer outros vídeos das minhas outras 5 classes. Basta você pesquisar Babedur no meu canal se você quiser ver alguma classe específica que não seja essa. Lembrando que toda vez que você utiliza um feitiço de danos que não necessita cela ocupada, ou seja, um feitiço que você pode mirar no chão, o Babedur é atraído até você por uma cela para cada linha de dano. A Pandora também consegue atrair o Babedur com esse feitiço de danos dela, mesmo se utilizado no chão. E, caso o Babedur esteja em uma cela adjacente a alguma entidade do seu time, essa entidade vai tomar uma mordida do Babedur para cada linha de dano. Por esse motivo, é praticamente impossível tancar o Babedur no mano a mano. Você sempre tenta construir uma distância segura para que você não sofra essa mordida de contra-ataque dele. Uma informação importante e útil é que a arma não ativa essa atração e o contra-ataque do Babedur. Então, você pode usar a arma para ser o seu dano principal e utilizar feitiços de danos com a intenção de posicionar o Babedur. A Eneripsa também sofreu mudanças recentes e ela ficou muito forte. Para ser sincero, essa luta foi até fácil com a Eneripsa agora. Eu recomendaria as vias de fogo ou de ar, porque são as vias com maior alcance. Você precisa lidar a luta toda com um espaçamento, tentando criar distância entre o seu time e o Babedur. Você também precisa ser capaz de causar danos ao Armin Fiel todo turno, senão ele invoca mais um inimigo para o time adversário. Convenhamos, né? 4 contra 2 já é o suficiente. Uma grande dificuldade dessa luta é que o Armin Fiel tem um feitiço que faz você retornar para a posição inicial do seu turno. Então, não adianta você andar para lado nenhum. Você quase sempre vai retornar para a cela onde você começou o turno. Isso dificulta muito o seu posicionamento. Porém, Eneripsas tem as novas fadinhas que modificam sua posição após o seu turno ter acabado. Então, você já vai ter sido teletransportado para a posição inicial. Você deve utilizar essa incrível ferramenta das Eneripsas. Você também pode usar a fada de debuff para posicionar inimigos, especialmente o Babedur. Então, fada de buff para se posicionar e fada de debuff para posicionar os inimigos. A luta já fica bem mais tranquila com essa estratégia. O que eu fiz foi jogar baseado no feitiço do Armin Fiel que me teletransportava de volta. Isso me permitia cruzar o lado do mapa do inimigo, usar todos os meus feitiços, atrair o Babedur e depois ser teletransportado de volta para onde eu estava. Tudo graças ao Armin Fiel. Essa também é uma importante ferramenta que você deve utilizar. O feitiço dele é inconveniente, mas ainda assim tem algumas vantagens. Lembre-se que a Pandora não pode ser derrotada, então fique sempre de olho na vida dela. Felizmente, Eneripsas tem incontáveis mecânicas para manter a Pandora viva, então isso não deve ser um problema para essa classe específica. Mesmo assim, utilize o terceiro feitiço da Pandora sempre que disponível, mesmo que você use no chão. Esse feitiço cura muito a Pandora. Caso o seu personagem esteja no alcance da Pandora, use esse feitiço em você, porque aí você e a Pandora serão curados, e não apenas a Pandora. Outro detalhe é que a Pandora tem muita vida máxima, então se você tiver feitiços que curam em porcentagem da vida, esses feitiços serão bastante eficientes. Em relação à ordem de inimigos para focar, você precisa causar danos ao Armin Fiel todo turno, mas eu não recomendo que você foque ele. Eu recomendo muito fortemente que você derrote o Gente Tirano primeiro. Esse inimigo cura os aliados dele em uma quantidade bem alta e ainda faz isso todo turno. Uma vez com o Gente Tirano derrotado, suas chances de vitória aumentam consideravelmente. Foque em derrotar o Armin Fiel em segundo. Isso vai permitir você retomar o controle de posicionamento do mapa. Você não mais ficará preso em uma única cela. No entanto, tome muito cuidado porque no turno que você derrotar o Armin Fiel, se ele já tiver utilizado o feitiço dele de teletransportar para a célula inicial, você será teletransportado para a célula inicial do turno, mesmo que o Armin Fiel tenha sido derrotado. Ou seja, o feitiço dele persiste após a derrota dele.
mas apenas nesse turno. Depois disso, você estará livre para se movimentar no mapa todo de novo. Se você conseguiu derrotar o Gentirano e o Armin Fiel, você praticamente já venceu essa luta. Basta tomar cuidado com a vida da Pandora. O Tambalgos por si só não faz muita coisa. Você pode deixar a Pandora tancando ele enquanto você lida com o Babedur, causando danos e mantendo-o afastado da Pandora. Recomendo também que você não cause danos ao Tambalgos, porque quanto menos vida ele tem, mais ele buffa os aliados dele. Ele usa esse feitiço de buff a cada 2 turnos, e o buff máximo dele consegue chegar a 30% de danos finais, 3 de alcance, 3 PMs e 30% de crítico, se ele estiver abaixo de 20% de vida. Recomendo que ele seja derrotado por último, depois mesmo do Babedur. Nem mesmo golpeie o Tambalgos. Se você estiver com a Pandora tancando ele, só se cura com a Pandora e passe o turno. Não cause danos a ele enquanto ele não for o último inimigo restante. Espero que tenha sido útil e espero que você aí eventualmente vença esse combate. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!